Ela sempre esteve em voga isso, né? Em cada época o normal tem uma definição, né? Em cada época o normal é revisto. Quando a gente acha que chegou num lugar, vem outro conceito de normal, né? Então assim, a gente tem que considerar, a gente precisa ter um método, né? Se a gente não tiver um método, a gente fica à deriva, porque aí a gente, né? Então assim, vamos combinar que nós vamos falar português, né? Porque se eu falo português, você fala alemão, você fala francês, você fala inglês, você fala russo, a gente não se comunica, né? Então a gente precisa estabelecer alguns métodos, alguns parâmetros para se fazer essa comunicação. E a gente precisa estabelecer alguns critérios básicos, né, de relação. Então, o normal tem muitas dimensões. Tem uma dimensão que é biológica, estatística. Então, assim, normal é o quê? Ele tem 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, um nariz, uma boca, com dente, cabelo, barriga, índice, tá. Tem um normal que é um normal biológico, né? Quadrado. Né? Tem um normal que é um normal estatístico. Então, 98% das pessoas têm dentes. Então, o normal é ter dente. Tá? 100% das pessoas têm 10, 20 dedos? Não. Mas o normal é ter 20 dedos. Né? Então, o normal não é uma coisa que se aplica a 100% das pessoas. O normal, geralmente, o estatístico, o que a gente trabalha como normalidade é o normal estatístico. Então, a maior parte das pessoas tem 20 dedos. Então, isso é normal. Né? Mas algumas pessoas têm 21, algumas pessoas têm 19, algumas pessoas têm 15. E aí, é normal? Não, fuja do parâmetro estatístico normal. Mas ela pode ser um normal funcional. Ela pode ter 21 dedos, não ser normal estatisticamente, não ser normal biologicamente, mas ela é normal funcionalmente. Por quê? Porque ela faz tudo que quem tem 20 dedos faz. Sem problema nenhum. Então, são conceitos de normalidade que a gente precisa pensar para a gente conseguir falar da mesma coisa. Né? E aí, né? Normal estético, qual é o normal estético? Lá não sei aonde, na ilha, não sei aonde, é bonito que as mulheres têm um pescoço super longo. Né? Então, o normal é que se busca um pescoço muito longo, se coloca um monte de aros para esticar os pescoços das mulheres. E isso não é o normal, né? É um normal estético, é um normal cultural. O normal é ser loira, magra e... linda. E jovem. Jovem, sempre jovem, né? Então, assim, a gente busca normalidade, né? A gente busca entrar nessa configuração. E aí vocês podem pensar em muitos. Na medicina, a gente trabalha com quais normais? A gente trabalha com um normal biológico estatístico. Né? Então, assim, a maior parte dos pacientes que a gente trabalha tem um parâmetro. Então, assim, a gente busca nos pacientes, para fazer o diagnóstico, um parâmetro de normalidade. Qual é esse parâmetro de normalidade? É um parâmetro estatístico, funcional, biológico. É com esse parâmetro que a gente trabalha dentro da medicina. Então, assim, a maior parte das crianças aos 8 anos já estão lendo. Tá. Esse é o nosso parâmetro de normalidade. A gente espera que todas as crianças aos 8 anos que frequentam escola, que estão dentro do nosso contexto, estejam lendo. Quem não está lendo está fora de uma norma. Então ela não pode ser considerada não normal, ou não dentro do esperado. São com esses parâmetros que a gente trabalha. Então o patológico é o que para a gente? É o que está fora da norma. De qual norma? Da norma que a gente combinou que vai usar. Que dentro da medicina é a norma estatística, funcional, biológica. Tá? E isso eu acho que é um dos grandes problemas. Né? Eu acho que esse, na verdade, é o problema. Porque a gente usa várias definições com parâmetros diferentes. Então, assim, a gente está falando da mesma coisa por outros parâmetros. Todas as crianças agitadas são hiperativas? Não. Todas as crianças agitadas são normais? Não. Né? Então,
Então, a gente não pode partir de um parâmetro de normalidade que é um parâmetro absoluto. Porque a normalidade também é dinâmica, também é subjetiva. Então, nem todas as crianças agitadas são hiperativas e nem toda criança agitada é TDAH. Né? Nem toda criança agitada tem TDAH e nem toda criança que tem TDAH é extremamente agitada. Então, assim, né, são coisas, e é por isso que o diagnóstico é uma coisa absolutamente pessoal. É trabalho artesanal. Né? Não dá para massificar. Não dá para massificar assim, não existe TDAH, ou assim, todas as crianças medicadas não precisam tomar medicação, e não dá para massificar do outro lado. Né? Todas as crianças agitadas precisam de remédio. Ou nenhuma criança agitada precisa de remédio, porque é normal de criança ser agitada. Não é verdade. Né? Por quê? Porque os processos são todos individualizados, artesanais, particularizados, né? Contextualizados. Então, a gente tem um parâmetro de normalidade que a gente vai avaliar dentro daquele contexto, dentro daquele olhar. E é isso que dá essa sensibilidade e a capacidade de um diagnóstico primoroso. E aí, a gente consegue pensar numa intervenção rigorosa. Outros conceitos nos quais a gente trabalha que eu acho que são muito complicados também. Né? Eu me incomodo muito com isso, porque isso para mim é muito claro. Né? Assim, eu tenho isso muito resolvido dentro de mim. E eu vejo algumas pessoas com muita confusão com isso, com muita briga com isso. Eu acho que parte mesmo das questões internas conceituais, né, de cada um. E que não dá para discutir, não tem que brigar. Né? Como eu não posso abraçar a sua ideia e eu tenho que pensar que você assimile, que você, né, assuma a minha. Eu acho que a riqueza é essa. Né? E quando eu fico brigando para você fazer o que eu acho que tem que fazer, né, não é possível, porque você tem uma outra experiência de vida, você tem uma outra leitura, você está olhando de outra janelinha. Né? Então você está enxergando outras coisas. E né, não dá para você sentar na minha janelinha, porque na minha janelinha estou eu. Né? E se eu sentar na sua janelinha, né, não tem jeito também, porque aí você vai enxergar. Não tem. Então cada um na sua janelinha, e essa é a riqueza. Não tem problema nenhum que seja assim. Mas tem algumas coisas que são muito claras para mim. Né? Pessoalmente, para mim, muito clara. Então tem uma situação que eu acho que a unidade básica, né, de experimentos de situação mental, que é o sofrimento mental. Só que o sofrimento mental não é uma coisa medicável, não é uma coisa tratável, né, com medicação, não sei nem se com terapia. Eu acho que o sofrimento mental é uma situação existencial, pela qual a gente passa, todos passam, né? Existem grandes sofrimentos, pequenos sofrimentos, existem sofrimentos cotidianos. Minha unha quebrada. Isso é um sofrimento, né? Para quem dá importância. Né? O meu cabelo não ficou da cor que eu queria. Né? A roupa que eu fui lá buscar ficou. Minha cachorrinha que morreu. Meu pai que morreu. Isso são experiências existenciais. Isso é parte do humano, isso é parte do simbolismo. Né? Eu pensei num vestido, eu simbolizei, fiz uma representação mental do vestido. A hora que eu fui buscar na costureira, não é nada daquilo. Eu pensei uma coisa, ela pensou outra, a gente não compartilhou, pronto. Chegou lá, uma bosta do vestido, não é nada do que eu pensei. Que ódio. Né? Eu vou no cabeleireiro e falo para ela, olha, eu quero uma cor palhinha. O que ela entende por palhinha é uma coisa, o que eu entendo por palhinha é outra, as nossas representações são diferentes, que fica da cor dela, não fica da minha cor. É uma caca. Né? Então, isso são sofrimentos. Todo mundo experimenta o tempo todo. Né? E isso tem que ser tratado, isso tem que ser vivenciado. Óbvio que esse sofrimento tem um padrão de normalidade. Só que esse padrão de normalidade é interno, pessoal. Então tem pessoas que têm um suporte muito legal. Por quê? Por causa da experiência de vida, por causa da personalidade, por causa de toda a bagagem que ele trouxe ao longo da vida. Ele tem
nós temos recursos diferentes para lidar com as situações cotidianas. Algumas pessoas são extremamente sensíveis às situações cotidianas e outras pessoas são extremamente resistentes, ou resilientes, se vocês quiserem, eu adoro a palavra. Eu acho que a resiliência tem muito a ver com isso. E a resiliência, não sei se todo mundo compartilha o termo, o conceito, mas a resiliência é a capacidade de você passar por uma deformação e voltar ao seu estado normal de se reconfigurar. É um termo emprestado da física. Se vocês pensarem, por exemplo, que materiais de extrema resiliência são as borrachas. Vocês pensem no patinho de banheira. Pega um patinho de banheira, amassa e solta, ele volta. Amassa e solta, ele volta. Isso é resiliência. Então, assim, a gente se copiou da física esse conceito e a gente fala em resiliência psíquica, que é a capacidade de passar por grandes estressores e, assim que o estressor desaparece, você retoma a sua condição psíquica original. Pega o patinho de borracha e põe embaixo do pé dessa mesa aqui e deixa uma semana. E tira o patinho de borracha depois para ver o que aconteceu com o patinho de borracha. Ele se deformou. Então, por quê? Porque se deformou definitivamente. Pode esticar, pode vai ficar amassado. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês? Que a resiliência também tem limites. E a gente só conhece os limites da nossa resiliência quando a gente põe a prova. Então, assim, você põe o patinho embaixo da mesa, deixa ele 2 horas e tira. Tá legal. Põe o patinho embaixo da mesa, ela bem cruelzinha para estragar o pato. Vou ver até onde o pato aguenta. E vai até onde o pato aguenta. Depois de uma semana, o pato acabou. Não é mais pato. Então, a nossa resiliência psíquica funciona assim também. E a gente conhece isso como? Conhece no dia a dia. Você só, isso eu não dou conta. E a gente tem uma intuição de onde a nossa resiliência, até onde vai a nossa resiliência. Eu tenho vontade de provar até onde vai a minha. Eu já vi a cerca, ele está de bom tamanho. Então, essa condição de sofrimento mental é uma condição existencial. Quando essa resiliência, que cada um tem a sua individual, algumas pessoas não aguentam perder o gatinho da vizinha, morreu, ela se desestrutura. Outras pessoas passam por situações que você fala, não é possível que alguém sobreviveu a um negócio desse. E seguem vivendo, com recursos. Então, o que é isso? Isso é um somatório de situações, de experiências, de vivências, de personalidade que se configura de tal forma que dá ou não isso para a gente. Em um determinado momento, essa resiliência não resiste à pressão do ambiente, das situações, e ela se deforma, ou ela se rompe. E aí a gente entra num problema mental. Um problema mental que é uma coisa reativa. Pense, por exemplo, que a gente vai tolerando situações do dia a dia, até o ponto que a gente começa a fazer um adoecimento que não necessariamente precisa ser psíquico, pode ser um adoecimento físico. Você começa a ficar tão ansiosa que você começa a cair o cabelo. Mas está tudo bem. Assim, você continua funcionando normal, você vai trabalhar, você sorri, você encontra as pessoas, e queda de cabelo, aí dali a pouco você começa a ter alergias, dali a pouco você começa, e dali a pouco você reprende. Então, a gente tem sinais de que a nossa resiliência está começando a falhar. A gente se irrita, a gente ganha peso, a gente perde peso, a gente muda o intestino, a gente tem diarreia, a gente tem cólica, a gente tem batedeira, a pressão sobe. São sinais de que a gente está se aproximando da cerca da resiliência. Está se rompendo a nossa resiliência. E aí a gente começa a ter problemas mentais, que não necessariamente são manifestações mentais. Eles podem ser problemas de ordem mental que se manifestam de outra forma, de muitas formas. E isso geralmente é reativo. Isso é o quê? Esse momento de rompimento da nossa resiliência. E isso é reação. É reação aos estressores, é reação em
interna, às vezes os estressores não são externos, são internos, né? Mas, assim, a balança está se desequilibrando. E aí a gente tem problemas mentais. Os problemas mentais não são doenças mentais. E isso a gente vê muito em criança. Por quê? Porque é uma combinação de... eu faço questão de falar isso para os pais. Né? Pessoal, o seu filho não tem uma doença mental. O seu filho não tem um transtorno mental. Ele está passando por um momento onde ele está tendo sintomas mentais, onde ele está tendo reações inadequadas, mas isso é uma coisa que faz parte do desenvolvimento dele, faz parte do que vocês estão vivendo, faz parte do que está acontecendo, e nesse momento ele precisa de uma intervenção medicamentosa, psicoterápica, social, familiar, massagem, yoga, sei lá. Ele precisa de uma intervenção, né? Nesse momento, mas ele não é um doente mental. Só que eu não consigo dizer isso, por exemplo, para uma mãe de um autista. Né? Ele pode estar muito bem obrigado, ele pode estar funcionando legal, ele está dormindo legal, ele está tendo agressividade, ele está fazendo legal, mas ele tem um transtorno mental. E ele vai ter um transtorno mental do problema. Tá? Então, assim, vocês já devem ter visto alguns trabalhos que falam de cura de autismo. Né? Eu já vi pacientes saírem do espectro do autismo. Tá? Eu já acompanhei pacientes no meu consultório que saíram do espectro do autismo, na primeira mágica que eu fiz, pelo menos eu me quero, se eu soubesse fazer com todos. Né? Se eu soubesse, eu replicava, não sei. Então, assim, o que é que acontecia? Ele tinha recursos, ele foi estimulado, a família foi adequada, a coisa caminhou e o moleque melhorou. Ponto. Ele deixou de ser autista? Não, ele não deixou de ser autista. Ele saiu do critério diagnóstico clínico. Ele rompeu aquele critério patológico de funcionamento para critério para autismo, mas ele continua tendo algumas esquisitices. Ele não pulou daqui do autismo para a normalidade. Mas ele está muito funcional. Ele não cumpre mais critério para o transtorno do espectro do autismo. Isso quer dizer que ele é uma pessoa normal hoje? Não. Ele continua precisando de suporte, ele continua precisando de supervisão, mas ele está muito bem obrigado. Talvez ele vá conseguir trabalhar, ele vai conseguir ter uma autonomia relativa muito bem. Mas ele tem um transtorno mental. Tá? E ele vai ter que... Sabe aquele critério do alcoólatra? Né? Faz 30 anos que eu não bebo, mas eu ainda sou alcoólatra. É disso que eu estou falando. Faz 30 anos que eu não bebo, mas eu sou dependente químico. Por quê? Porque se eu começar a beber amanhã, depois de amanhã eu estou alcoólatra de novo. Né? Então, é esse critério. Tem uma predisposição metabólica, né, orgânica para aquela situação. E que se você baixar a vigilância, ela se instala. Então, isso é transtorno mental. Né? E o transtorno mental, muitas vezes, obedece a essa lógica. Né? Começa num sofrimento mental, se vocês pensarem, por exemplo, nas doenças de guerra. Né? Um cara rígido, saudável mentalmente, com uma resiliência bacana, é posto numa situação de extremo, né, desafio, e ele, nos primeiros momentos, ele está numa situação de sofrimento mental, claro que ele, né, vive aquela situação, que ele está vendo os amigos manter ele, acontecer, ele passa por um sofrimento, aí ele começa a ter sintomas, ele perde o sono, cada vez que ele escuta o barulho ele sai correndo, ele não dorme mais, ele está em hipervigilância, ele vai se desorganizando, ele está comendo mal, ele está dormindo mal, ele vai se desorganizando, e em um determinado momento ele pega a arma e sai atirando a todo mundo, porque ele entrou num quadro psicótico. Né? E aí, algumas vezes irreversíveis. Né? Vocês viram aqueles filmes americanos dos neuróticos de guerra que vem, né? Completamente desorganizados. E eles vão se tornar desorganizados no resto da história. Então, é essa história. A gente tem uma resiliência que isso vai ser rompido a tal ponto que se instala uma patologia e aí então se instala. Né? É uma das coisas que a gente fala, por exemplo, com relação ao uso de maconha na adolescência. Qual é o problema do uso de maconha na adolescência? Ai, bem, todo mundo usa, para com isso, não faz mal nenhum, tá? Não faz mal nenhum, só que triplica a chance de você desenvolver um quadro psicótico grave. Qual a chance de desenvolver um quadro psicótico grave? Abrir um quadro psicótico, depois nunca mais você vai tomar maconha, mas o quadro psicótico está nessa lata. Tá? Mas é muito pouco, claro que é muito pouco, 1%
20% da população é psicótico. Quando você usa maconha na adolescência antes dos 21 anos, você multiplica isso para 3%. Se você pensar isso em números estatísticos mundial, se você tiver, ao invés de ter, se você pensar isso numericamente, se você multiplicar isso, ao invés de ter 1.000, você vai ter 3.000. Ao invés de ter 10.000, você vai ter 30.000. Isso é diferente para tratar? Isso é diferente para tratar. A logística, o custo, o número de recursos humanos, de pessoas que você precisa para intervir nisso é muito diferente para tratar 10.000 ou 30.000. Né? Se você pensar em 1 para 3, faz muita diferença. Né? Aonde come 1, come 3. Aonde come 10.000, não come 30.000. Né? Então, é disso que a gente está falando. E esses são um dos estressores. Né? Drogas são álcool, de uma forma geral, são estressores que predispõem a que essa resiliência, que não é uma Brastemp, se desorganize. Então, é disso que a gente está falando, são desses parâmetros. Bom, dentre todas as enfermidades, aquelas que apresentam maior incremento de sua incidência foi a doença mental. Né? E isso hoje a gente está sendo acusado, né, enquanto trabalhadores da saúde mental, de sermos os responsáveis por isso. Né? De alguma forma acho que somos, né? Porque a gente começou a falar que isso é doença mental, que aquilo é doença mental. Né? E eu não vejo como tem um movimento fortíssimo hoje mundial. Eu fui no Congresso Mundial agora em setembro. Na porta do Congresso lá tinha um grupo, que é um grupo de... não sei o nome do grupo, na verdade. Eles até enviaram material. Eles estavam nos recebendo lá onde descia o metrô, onde a gente entrava no centro de convenção, eles estavam, né, assim, na guarda na frente lá, nos recebendo e distribuindo material, dizendo que os psiquiatras, é o Congresso Mundial de Psiquiatria, então, claro que está 15 mil psiquiatras lá, e que nós, psiquiatras, estávamos destruindo a infância. Né? Eu não me afeta absolutamente porque eu não me sinto, né? É para mim que eles estão falando. E não sei se algumas pessoas se sentiram, né, atacadas por isso, eu não me senti. Eu acho que não é só a gente. Eu acho que também quem está destruindo a infância, também quem não está atendendo de outras formas. Né? Ou que está criticando, mas que não está propondo nada efetivo. Então, assim, medicação é uma bosta. É uma bosta. O que você tem para oferecer no lugar da medicação? Né? De efetivo, de economicamente viável, de economicamente sustentável. Vamos, né? Então, é disso que eles estavam falando. Uma baita crítica agressiva, violenta, mal informada, porque aí eles estavam distribuindo um panfleto dizendo que estava tendo ia ter uma exposição na sequência da semana lá na cidade, né? Convidando a gente para ir ver a exposição. Eu fui, né? Claro que eu ia, né? Ver o que eles estão falando. E eles estavam absolutamente desinformados. Né? Eu fui assistir a exposição, era uma exposição de 12 ou 15 vídeos, né? Que você sentava e assistia, e sobre a história da medicação, da psiquiatria e como isso foi interferindo. Então, assim, é uma coisa absolutamente tendenciosa, né? Ideologicamente determinada e sem critérios, é uma coisa sem efetividade. Tudo bem que faz barulho, perturba, faz pensar, não faz pensar. Mas eu não acho que é por esse caminho, eu acho que são outros caminhos, acho que são caminhos como esse, né? De sentar, ouvir, discutir, agregar e pensar em saídas. Bom, dentro da infância, a prevalência varia entre 14% e 20%, tá? De transtornos mentais na infância e adolescência, incluindo todos, né? Inclusive os relacionados às situações escolares. Então, quando a gente vai pensar em criança, ou de uma forma geral, não em criança, em qualquer paciente, né? Aqui especificamente crianças, a gente tem que olhar, né? Aqui foram assim os mais básicos que eu pensei, né? Nas situações que a gente não pode deixar de enxergar, e para enxergar é aquilo que eu falei, a gente precisa ter um pouco de conhecimento, né? A gente precisa ter registros para achar aquilo. Né? Então, a gente precisa olhar no mínimo
para esses parâmetros todos, né? Porque eles todos são constitutivos e determinantes das condutas da criança. E se a gente não olhar para cada um deles, né, a gente está provavelmente falhando na nossa avaliação. Então, a gente não precisa, vamos dizer assim, abordar cada um profundamente, né, demorar um ano para fazer uma avaliação. Não. Isso é uma coisa, né, com a prática a gente vai conseguindo olhar junto e depois a gente consegue peneirar e olhar para isso de uma forma mais concreta. Isso aqui é uma... na infectologia tem uma lei que fala da capacidade, da resistência que a gente tem às patologias. Por exemplo, se a gente tem uma resistência à patologia, tipo, vocês já viram vários trabalhos dizendo assim, algumas populações em alguns lugares não morrem com ebola. Né? Vocês viram falando agora, né? Que agora o ebola está na moda. Agora tem um outro aí, chumbo lá, sei lá como chama. Então, assim, algumas populações não morrem com ebola. Por quê? Isso é uma teoria da infectologia. Porque essa é a lei de Smith. Então, Smith desenvolveu uma teoria que é assim: a doença infecciosa depende de dois fatores: da virulência do agente, da virulência do bichinho, e da capacidade de defesa do organismo que está recebendo esse bicho. Tá? Então, assim, é uma combinação dessas duas forças. Uma para a infecção e uma para a não infecção. Então, eu peguei essas forças, essa teoria do Smith, né, essa interpretação da lei de Smith, e adaptei para a doença mental, que é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem uma resiliência e tem os estressores. A doença mental é o somatório dessas duas forças, de direções contrárias. Né? Aqui vencer, né? Se vence a nossa resiliência, a gente se mantém saudável mentalmente. Se vence a agressividade do hospedeiro, do agente, a gente adoece. Né? Se eu deixo embaixo do pé da mesa uma semana, o bicho entorta. Se eu deixo meia hora, o bicho não entorta. Né? É a mesma coisa. Então, assim, a gente tem uma capacidade interna, e essa capacidade interna é determinada por um zilhão de fatores, inclusive pelos fatores genéticos. Né? Se na minha família todo mundo tem sintomas depressivos, ou tem um tio bipolar, uma avó bipolar, uma mãe bipolar, minha resiliência é baixa. Melhor não deixar uma semana embaixo do pé da mesa. Né? Já sei que não tolero muita coisa, então eu sei que eu tenho uma predisposição orgânica que me fragiliza, que me vulnerabiliza. Então, o que eu preciso fazer? Eu já tenho os meus fatores de proteção pessoais e ambientais precisam ser muito reforçados, porque eu tenho uma vulnerabilidade interna minha. Então eu preciso manter esse equilíbrio. E isso eu acho que é fundamental, porque isso é a questão da prevenção. Né? Isso é questão de prevenção. A gente precisa entender que algumas situações podem ser prevenidas. Como? Aumentando a resiliência. O que aumenta a resiliência? Um monte de coisa. Um monte de coisa. A primeira é afeto. Né? Afeto aumenta a resiliência. Suporte, de todo jeito. E os suportes afetivos aumentam muito a resiliência. Muito. Né? Por que situações de grandes, né, catástrofes, as pessoas todas se tornam companheiras, solidárias? Porque intuitivamente a gente sabe disso. E se a gente se apoiar naquela situação, a gente resiste melhor juntos do que isoladamente. Então, isso aumenta a resiliência. Né? E a gente precisa trabalhar com essas coisas na prevenção. A gente precisa dizer isso para os pacientes. Né? Que eles têm uma capacidade de resiliência e que essa capacidade de resiliência, como o condicionamento físico, pode ser melhorado. Né? E isso é a nossa função, saber disso. Então, a gente tem... Passar para eles, estamos pensando em colocar mais uns 10 minutos, a gente poder fazer um intervalo e depois a gente volta a discussão. Tá. Tudo bem? Eu acho que só assim conclui aquilo e aí eu entro no outro tempo. Tá? Então, assim, falando disso que a gente está falando, das predisposições, né? Então a gente tem
Fatores de predisposição, que são genéticos, que são orgânicos, que são físicos. A gente tem fatores de precipitação, então assim, que são alguns estressores que fazem com que a gente se desorganize. A gente tem fatores de proteção, que é aquilo que aumenta a nossa resiliência. E a gente tem fatores de perpetuação, que são aqueles fatores que fazem com que a gente sustente aquela situação, problema, por tempo indeterminado, e a gente se mantenha adoecido, né? E aí a gente tem que ter os fatores de proteção que interrompem essas vias, né, que se harmonizam de tal forma para que a gente consiga manter esses fatores de risco numa situação de equilíbrio, e aí a gente consiga se manter saudável mentalmente, dentro daquilo que eu falei para vocês, que saúde é uma situação oscilante, né? Então isso é tudo dinâmico. Em algum momento isso está legal, não está legal, mas a gente vai. O balanço tem que ser positivo, né? Muda, mas o balanço tem que ser positivo. Vamos desenvolver? O que você quer dizer? Não sei. Eu percebo